Sejam bem-vindos ao treinamento do Laser Red Touch Pro, o laser que veio com um novo comprimento de onda para revolucionar o mercado de lasers do Brasil. O Laser Red Touch Pro é uma tecnologia italiana, importado pela DECA aqui no Brasil, pela Premium Tech, e ele veio para revolucionar por ter justamente esse diferencial de um comprimento de onda de 675 nanômetros, o que diferencia esse aparelho de outros no mercado que realmente tem um diferencial muito grande em segurança, qualidade, resultados, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. Então, sempre que eu apresento a tecnologia para algum paciente, eu mostro os diferenciais que a gente vai ter na pele daquele paciente que a gente está tratando. O principal diferencial que a gente precisa enfatizar é o colágeno. O segundo diferencial é o tratamento de manchas e o terceiro é o tratamento da hemoglobina e oxihemoglobina. E eu vou mostrar aqui para vocês como que isso acontece na pele do nosso paciente. Então, primeiro, a gente tem dois modos de tratamento com o laser, que é o modo Relieve e o modo Move. O modo Relieve, que é o modo estático, e o Move, que é o em movimento. A gente tem dois métodos de tratamento do laser. Tudo isso eu vou mostrar para vocês na prática, já no aparelho, como que funciona e como que a gente ajusta tudo isso. Então, a gente tem um tratamento estático do laser e um tratamento dinâmico, e sempre em modos não ablativos, o que diferencia, por exemplo, de outras tecnologias, como, por exemplo, o laser de CO2. Então, a gente tem um tratamento de rejuvenescimento da pele, retração daquele tecido sem ablação. Então, a gente não tem um dano térmico naquela pele, na região epidérmica do paciente tratado. E qual é o benefício disso? A gente não tem o pós daquele paciente com pele muito sensível, com vermelhidão, edema ou nada disso, tá? Então a gente pode também complementar esse tratamento com os preenchedores. Então a gente pode fazer o tratamento do laser associado não só à toxina, mas a preenchedores, bioestimuladores e etc, para a gente complementar. Então quando a gente trata com laser, vocês vão ver no dia a dia de vocês utilizando a máquina que a gente tem um resultado de rejuvenescimento muito significativo dessa pele. Então, você pode complementar dentro do seu protocolo de preenchimentos, utilizando a máquina para rejuvenescimento facial e corporal. Então, a gente tem alguns benefícios do tratamento da pele com o Laser Red Touch Pro, que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Um deles, regeneração cutânea não ablativa, como eu já comentei, redução das rugas faciais por estímulo de colágeno e retração dessa pele, um pré-rejuvenescimento, que é o modo Relieve do tratamento com a máquina, tratamento de lesões pigmentadas benignas, como por exemplo as melanoses solares, tratamento da vermelhidão vascular facial, que para mim é um dos mais nítidos e rápidos, cujo resultado a gente vê assim, pacientes que vêm em crise de rosácea mesmo, a gente já vê um controle da vermelhidão de modo imediato. Cicatrizes, cicatrizes de acne, cicatrizes de cortes e etc, cicatrizes cirúrgicas, aprimoramento labial. Então, o que é esse aprimoramento? A gente não pode dizer que a gente está fazendo um preenchimento labial utilizando a máquina, mas a gente tem sim um aprimoramento, um up naquele lábio, porque a gente está estimulando o colágeno naquele local. Um tratamento que a gente ama aqui no consultório e indica muito é a alopecia androgenética também, com sessões aí semanais e resultados significativos. E claro, a gente não pode deixar de indicar o nosso paciente de melasma para tratar também com o aparelho, porque a gente vai tratar o pigmento com esse aparelho e o paciente de melasma vai ser super beneficiado também. Falando sobre os resultados, a gente tem resultados de alta eficácia com menos efeitos colaterais, então esse é um dos grandes diferenciais do laser, tanto que ele recebeu o prêmio no AMWC de Mônaco de 2025 de melhor laser do mundo. Então tava lá a Fotona, que é o nosso tão famoso, a tão famosa Ferrari da dermatologia, e o Laser Red Touch, conseguiu aí passar à frente dele realmente e se destacar muito por isso também. Comprimento de onda diferente, um menor efeito colateral, um menor dano a nível epidérmico,
Então, a gente tem aqui esse comprimento de onda de 675 nanômetros, que a gente pode ver nessa imagem, que ele tem uma seletividade em relação ao colágeno. Então, a gente pode sim dizer que esse laser ele vai tratar as fibras colágenas, reorganizando essas fibras colágenas e aumentando a ancoragem de células de elastina no local, tá? A gente vai garantir esse encolhimento, né, dessas fibras, né, essa neocolagênese, e vai ter uma interação aí adequada com a melanina. Então, por isso que a gente percebe que a gente tem uma melhora desse pigmento ao longo do tratamento. O fato de não ter uma proximidade com o comprimento de onda, não ter uma proximidade com o eixo da água, isso é excelente, porque a gente não atrai água, ele não tem afinidade por água, e isso traz um resultado não dependente da água naquele tecido, né? Não depende do nível de hidratação, por exemplo, da pele do paciente, não puxa água no pós, então o pós é um pós totalmente tranquilo e sem edema. Ali também a gente consegue ver nesse gráfico a hemoglobina e a oxihemoglobina, que são dois pontos muito bem trabalhados com o aparelho, tratando não só a vermelhidão aguda de uma rosácea, como eu falei, mas também, por exemplo, de hematomas cirúrgicos, que a gente pode trabalhar super bem com esse aparelho. Então, um laser de 675 nanômetros, ele vai agir de forma seletiva lá naqueles alvos que a gente acabou de conversar, né? Então, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai ter um disparo de um laser fracionado, cada pontinho de coagulação ali com a distância entre um e outro, né? Uma ponteira resfriada, como eu falei, uma ponteira de safira, e isso vai conseguir, né, entregar para o paciente uma pele com um resultado muito mais seguro, com muito mais tranquilidade, pois essa camada epidérmica ela não vai ser danificada com laser, né? Então, a gente vai ter o mínimo de efeito colateral e o mínimo tempo de inatividade pós-laser. Então, com essa tecnologia, a gente vai ter ali pequenas zonas de dano térmico, né, cerca de 1 milímetro de diâmetro, induzindo imediatamente a desnaturação das fibras colágenas, né? Então, o resultado disso tudo vai ser um processo, né, de neocolagênese, um estímulo de um novo colágeno e um colágeno mais organizado naquele tecido. Exemplificando aqui para vocês o que eu falei sobre emissão fracionada, né? Para quem não utiliza laser, qual é a diferença do fracionado, não fracionado, ablativo ou não ablativo? O laser fracionado é como está na imagem, pequenos pontos de laser, né, acumulados em pontos com uma distância entre um e outro, né? Um laser não fracionado, ele vai ter um dano em toda aquela região ali tratada, não vai ter distância entre os pontos para aquela pele se recuperar de forma mais rápida, para ela ter um dano menor, né? Então a gente tem no tratamento não fracionado, um tratamento muito mais invasivo, tempo de recuperação mais longo, diferente do nosso laser Red Touch, que é fracionado, e aí a gente vai ver um ponto um pouquinho distante um do outro, ajudando nessa recuperação e um tratamento menos invasivo. Mas o que é que a gente vai ter ali na prática mesmo naquele tecido, né? Então a gente vai ter um dano térmico reversível lá naquela pele de 3 a 5 mil micrômetros de profundidade. A gente vai ter aquele dano térmico reversível e área de desnaturação um pouco mais superficial ali naquele tecido, e com isso a gente vai ter um tecido que vai ser lesionado, vai ocorrer uma resposta inflamatória, uma remodelação desse tecido, uma reorganização das fibras colágenas, que vai produzir um novo colágeno. Então, essa geração de calor, ela vai causar a lesão, né, e contração desse colágeno, levando a uma resposta de cicatrização. Primeiro vai ser o colágeno tipo 3 e posteriormente um colágeno ali tipo 1. E os fibroblastos, eles vão reagir a essa lesão térmica com uma resposta ao choque térmico. Essa reação, ela vai resultar na produção de novas proteínas colágenas, muito mais organizadas, né? Além do colágeno, de um novo colágeno tipo 3, a gente tem essa estrutura, né, mais organizada, com novas fibras, elas mais paralelas e retas, como a gente vê nesse anátomo patológico.
E também a produção de elastina, com fibras elastinas mais retas, né? Configurando aí uma pele muito mais rejuvenescida. Então, relembrando aqui, o foco no laser de 675 nanômetros, ele vai ter, né, essa seletividade aí no colágeno, vai ter uma boa interação com a melanina, então a gente vai ter uma boa resposta de clareamento desse pigmento na pele. Não vai ter uma interação com a água, né? Então, o que vai trazer um pós-procedimento muito mais tranquilo e uma baixa necessidade de hidratação dessa pele durante o tratamento. E vai garantir a contração dessas fibras colágenas sem danificar a camada epidérmica dessa pele. Então, aqui mostrando esse estudo, né? Esse estudo foi feito para mostrar a interação do laser com pacientes que haviam feito preenchimento com ácido hialurônico, para mostrar a segurança do tratamento. Então, a gente recomenda que no uso do laser pós-procedimento, né? Então, pós-preenchimento facial, a gente tenha um cuidado apenas de não fazer naquela camada mais superficial. Então, ácido hialurônico feito em camadas muito superficiais, talvez tenham que esperar um pouquinho mais, porém estudos mostram que a gente atinge camadas diferentes do ácido hialurônico aplicado. Então, aqui mais um estudo mostrando a segurança do laser com ácido hialurônico, né, mostrando a zona de desnaturação das fibras colágenas, e a área do preenchimento, né, o preenchimento ali mais profundo, mostrando que esse laser ele vai agir numa camada muito mais superficial do que aquele ácido hialurônico está depositado, se tornando seguro como uma tecnologia pós-preenchimento. Então, falando sobre as principais indicações do laser, quando eu falo todos os benefícios dele, é claro que a gente vai indicar para aquele nosso paciente que a gente quer rejuvenescer a pele, que a gente quer tratar uma pele que está muito fina, que está ficando flácida. Qual é o nosso perfil de paciente que a gente vai indicar o nosso laser, né? Então, todo paciente que vai se beneficiar de colágeno, ele tem indicação de fazer o tratamento com laser RedTouch Pro. Então, vem um paciente com pálpebra fina, com flacidez facial, flacidez principalmente em camadas superficiais, né? Então, a gente vai falar mais à frente sobre as camadas de ação do laser. Ele não tem uma ação tão profunda, então a gente, quando fala de estímulo de colágeno, a gente fala de camadas mais superficiais. Então, aquele paciente que está com a pele um pouco flácida, apergaminhada, pacientes que estão com cicatrizes de acne, pacientes com poros muito dilatados, pacientes de melasma, estrias, pacientes com alopecia androgenética, todos esses pacientes, melasma tanto vascular quanto sem esse componente, pacientes com rosácea, inclusive rosácea em crise, todos esses pacientes a gente pode indicar. Pacientes que, como eu já falei, querem fazer esse aprimoramento labial. Então, são pacientes que a gente pode tratar também, pacientes com flacidez empapada, rejuvenescimento de colo, poiquilodermia de Sivate em colo, pacientes com flacidez na barriga, flacidez no braço, flacidez na perna. Aonde a gente tem flacidez, a gente pode trabalhar com esse aparelho. Também pacientes que têm hematomas pós-procedimento, então pacientes que fazem cirurgias, por exemplo, de lipoaspiração, que vem com aqueles hematomas extensos, pode ser feito também com cautela algumas sessões, vai tendo aí resultados significativos desde o primeiro momento. Então a gente pode trabalhar também pacientes para rejuvenescimento íntimo, porque além da gente tratar a flacidez na região da vulva, de grandes lábios e região de vulva, a gente vai ter também uma melhora do pigmento. Então eu acho realmente uma indicação excelente para rejuvenescimento e clareamento de região íntima. Além também de clareamento e rejuvenescimento de axilas, que também pode ser utilizado. Então, alguns cuidados que a gente vai ter na hora de escolher o paciente, é claro, o primeiro cuidado é não fazer nunca em uma paciente grávida, pacientes que têm alguma doença autoimune em atividade, o ideal é que seja realmente liberado pelo médico que faz o acompanhamento desse paciente. Pacientes que têm algum distúrbio de coagulação grave, cuidado também com o paciente que tem carcinoma basocelular cutâneo ou suspeita de carcinoma, então realmente é contraindicado a gente fazer o disparo do laser em cima desse local, desse tecido com carcinoma.
Cuidado também com aquele paciente com epilepsia, né? Claro, a gente tem aí o estímulo luminoso do laser, mesmo com óculos de proteção, essa luz tem que ser usada com cautela em pacientes com epilepsia. Mas é um laser muito seguro, muito tranquilo de ser utilizado em consultório. Eu vou mostrar aqui para vocês agora na prática como que a gente utiliza ele. Então aqui a gente está com o aparelho, né, o tão queridinho Laser Red Touch. Eu vou mostrar aqui algumas funções dele, né, todos os detalhes, o que é que vocês vão precisar modificar de parâmetros, o que é que vocês precisam entender na máquina e o que vocês vão realmente precisar ajustar na hora dos tratamentos. Então acompanhe aqui comigo. Então aqui, a partir do momento que a gente liga a máquina, ela vem para uma função de tela inicial, como essa, né? Aqui a gente vem Standard e Move, que é o que eu falei para vocês sobre o disparo parado ou em movimento, tá? Parado em movimento. Aqui, os parâmetros de máquina, quando a gente pega o aparelho, a gente vai ter que decidir o que é que a gente vai modificar de acordo com cada paciente. Mas a máquina ela já vem com protocolos pré-definidos, onde a gente já pode trabalhar aqui, ó, modo standard, que é o modo que a gente sempre vai começar o tratamento por ele, e o modo move vai ser opcional, se você quiser complementar, fazer um rejuvenescimento mais completo nesse paciente, né? Então a gente sempre começa aqui, ó, com o modo standard, então a gente vai ter aqui todos os tratamentos, as indicações para cada fototipo cutâneo, né? Então, a gente tem aqui todos os fototipos para rugas. No Brasil, a gente vai 1 a 3, fototipo 1 a 3 e 4 a 5, né, de Fitzpatrick, a categoria de classificação de tom de pele desse paciente. Então, quando a gente clica nesse fototipo, a gente seleciona esse fototipo, essa máquina já está disponível para ser utilizada para esse tipo de paciente. Se quiser começar e tiver um pouco de medo, insegurança, você pode baixar um pouquinho aqui a energia, né, e mexer um pouquinho em alguns parâmetros que eu vou explicar aqui agora para vocês. Quando a gente vem para esse parâmetro aqui, como por exemplo, o de rugas para fototipo 1 a 3, a gente vai mexer em algumas variáveis. Primeiro, a energia, que é o power, que a gente vai aqui em watts. Dwell time, que é o tempo de disparo de laser. Quanto maior o dwell time, maior vai ser o tempo de disparo desse laser. A gente geralmente utiliza aí na faixa de 50, 75, até 100 geralmente. E o espaçamento, que é o espaço entre cada pontozinho desse de coagulação. Se eu tenho um espaçamento muito baixo, eu tenho um disparo mais denso, né, mais concentrado. Se eu tenho um espaçamento grande, eu tenho um disparo longe um do outro, eu tenho um tratamento mais tranquilo, mais leve para esse paciente. Então, eu vou mexer na energia, no dwell time, que é o tempo de disparo, que ele vai estar aqui em milissegundos, e o espaçamento, que é uma distância, né, em micrômetros. Então, 1.500 micrômetros de espaçamento ou de acordo com o que eu for utilizar. Então, vamos aqui simular aqui um tratamento. A gente vem aqui nos protocolos, né, procura aqui o standard. Digamos que eu vou trabalhar aqui a gente tem tratamento com ruga, lesões pigmentadas, poros dilatados. Então, ó, poro dilatado com fototipo, vou selecionando. Tratamento de cicatriz de acne, ele já tem o protocolo aqui definido. Tratamento de estímulo de colágeno, tratamento de estrias, melasma, acne, tratamento de flacidez, né? Então, quando a gente tem uma flacidez, rejuvenescimento, né? Aqui no caso de pescoço. Então, a gente tem todos os protocolos já pré-definidos. O que não tiver de protocolo pré-definido aqui, vocês vão encontrar bem aqui nessa estrelinha, que são os memorizados, que são os tratamentos capilares, tratamentos de hematomas, tratamento de lábios e de poros no nariz, tá? Então, a gente, digamos que vai atender um paciente fototipo 4 para melasma. Então, eu venho aqui, escolho o modo standard, vou em melasma, fototipo 4 a 5, e vou trabalhar
com essa energia. Eu quero um tratamento um pouco... A gente tem os protocolos que a gente vai enviar para vocês em anexo, com o guia de orientação de cada protocolo, mas cada pessoa vai trabalhando ali de acordo com a experiência, vai mexendo um pouquinho nisso, de acordo com a sua experiência. Por exemplo, aqui no consultório eu gosto de aumentar um pouquinho essa energia para pacientes com melasma, exceto se for um paciente extremamente reativo e que eu não tenha tanta segurança, eu poderia deixar na energia inicial, mas geralmente a gente trabalha com energias um pouquinho mais altas nesses pacientes de melasma com fototipos altos. Outro exemplo, e aí quando a gente vai disparar, a gente só aperta aqui, ó. Aí ele vai começar a piscar porque ele está calibrando essa ponteira e ele está resfriando a ponteira para a gente poder começar esse tratamento. Então ele leva alguns segundinhos, demora um pouquinho, por isso que a sala tem que estar bem gelada. E aí depois que ele resfria, ele vai disparar um alarme que a ponteira está pronta e resfriada para a gente realizar esse disparo. Então aqui, ó, acabou de apitar, tá prontinho para ser realizado o disparo. Então, outro exemplo de tratamento que a gente pode fazer, vamos pensar aqui, ó, não vai mexer, a gente não consegue manusear aqui enquanto ele tá no play. A gente tem que pausar ele, tá? Para ele poder ser movimentado, qualquer coisa de ajuste de parâmetro aqui. Então, vamos simular aqui outro tratamento, um tratamento aqui de estímulo de colágeno, que é um que a gente atende muito no consultório. Paciente de estímulo de colágeno, a gente vem aqui, ó, seleciona, né? E aí, a energia já está máxima, já está com um bom tempo de disparo, o espaçamento já está bem interessante. Esse aqui eu não mexeria, então eu faria realmente com esse parâmetro aqui que está mostrando na tela. Paciente, a gente faz um disparo de teste, que eu vou ensinar para vocês como que ele é feito. Digamos que aquele paciente ele tem a pele muito sensível, ele fez um eritema muito intenso, né, que eu acho que teve alguma queimadurazinha leve na pele, pelo paciente ter a pele extremamente sensível ou algo do tipo. E aí a gente pode baixar um pouquinho essa energia, né, se a gente achar que esse laser foi muito forte. Porém, isso não costuma acontecer se a gente respeitar o fototipo cutâneo, tá? Então, eu só faço essas observações para terem cautela mesmo e observar sempre fazendo esse primeiro disparo de teste, tá? Depois que a gente realiza o tratamento com o standard, que eu vou mostrar para vocês como utiliza, agora eu estou só mostrando a máquina, os parâmetros, a gente vai mudar para o modo Move de tratamento. E a gente geralmente deixa o Move em energia ali mais ou menos de 10 para esse tipo de paciente. Se eu tenho um paciente com fototipo mais alto, no Move, ele vai mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui um paciente com estímulo de colágeno, que eu vou utilizar aqui 15, eu posso baixar ele aqui para 10 e fazer com tranquilidade. Se eu tenho um paciente com melasma que eu estou tratando, eu já vou baixar ele um pouquinho mais, já vou colocar ele aqui em 7, em 8, para a gente evitar um dano térmico mais significativo para esse paciente. Então aqui esse DOT que apareceu quando a gente muda para o modo Move é a energia acumulada. Então, na medida que eu estou disparando em movimento, ele está acumulando essa energia naquela área tratada. Então, para mostrar para vocês, esse parâmetro aqui do modo Move, né, ele tem essa apresentação em DOT, que é a energia acumulada do disparo naquela região ali trabalhada. Então, a gente costuma preconizar 2.000 de DOT para cada bochecha em mulheres. Homens que têm barba, a gente faz uma energia menor, geralmente 1.000 de cada lado. Em testa, a gente utiliza 1.000 de DOT, que é a energia acumulada lá naquela região. Então, eu vou trabalhar aqui 2.000, vou disparar no modo Move, vou disparar vetorizando esse rosto, puxando, trabalhando em região de pálpebra, vou fazendo todo esse trabalho até ele disparar, sinalizando para mim que eu já posso terminar aquela região ali. Aí a gente vai para outra área, mais 2.000 na outra área, ele dispara, a gente coloca mais 1.000 para fazer na região de testa e por aí vai.
Boca, geralmente, a gente utiliza já a energia que está acumulada aqui na máquina, já está padronizado. O que a gente respeita em boca sempre é a sensibilidade do paciente, a gente sempre faz esse disparozinho de teste para ver como que a pele daquele paciente responde ao aparelho. Alguns pacientes têm a pele extremamente sensível e ele pode sentir um pouquinho mais, ele pode sentir que faz como se fossem umas micropápulazinhas. Quando faz essas micropápulas, que costumam aparecer após 2, 3 minutos do disparo, então é interessante você disparar e observar se sobe essa micropápula, essa pápulazinha no local, para você diminuir um pouquinho a energia de disparo, tá? Se você fez o tratamento e observou que fez toda aquela hemiface e não fez nenhum eritema, você pode fazer uma segunda camada, respeitando, claro, aqueles pacientes de melasma, para ter cuidado para não acumular muita energia, tá? Mas nos pacientes de estímulo de colágeno, de cicatrizes, de poros dilatados, você pode fazer uma segunda camada de disparos ali, para você ter um resultado maior para chegar no endpoint procurado, que é um eritema leve daquela pele. Então aqui, além do que eu já mostrei sobre os ajustes de parâmetro, que vocês já entenderam, a gente vai aqui, aperta aqui no livrinho, standard, eu começo pelo standard, aí vou escolher o protocolo, o fototipo que eu quero utilizar, posso mexer um pouquinho de acordo com o que eu estiver aprendendo. Eu achei que aquele paciente de melasma, eu consigo um pouquinho mais de energia, por exemplo, ou então, por exemplo, esse melasma, fototipo 1A3, eu achei que ficou um eritema muito grande, ou subiu alguma pápula naquele local, eu posso baixar um pouquinho. Tudo isso vai variar, né, com a resposta cutânea desse paciente. Fora esse parâmetro que a gente utiliza, esse aqui é o que a gente realmente vai modificar no dia a dia, tá? Existem outros parâmetros que são esses aqui, mas que vocês não precisam ficar se atentando a isso, porque eles são esses formatos de disparo e tamanho de disparo, tá? A gente tem então aqui, geralmente a gente utiliza esse formato aqui de disparo, então é um quadrado, que eu posso modificar se quiser o tamanho, então eu quero trabalhar uma pálpebra superior, eu posso diminuir o tamanho, eu posso diminuir a proporção, então aqui eu vou botar, ó, ele vai ficar aqui um retângulo, tá vendo? Então eu posso fazer isso e disparar, por exemplo, na pálpebra superior. Esses ajustes, eles podem acontecer de acordo com a necessidade do que eu vou trabalhar naquele paciente, né? Aqui eu modifico o tamanho, o formato, perdão, né? Então aqui é o formato e aqui é o tamanho. Então eu posso diminuir ou fazer pequenininho. Então esses ajustes, eles podem acontecer, por exemplo, no tratamento de estrias, que eu quero um disparo pontual em cima daquela estria, eu posso vir aqui, botar um retângulo, mudar o que? A proporção. Eu quero ele compridinho, né? Só que eu quero menor, porque é uma estria muito pequena. Então a gente vai ajustando, ó, tá vendo? Que aqui se fosse aqui uma estria, eu iria conseguir disparar certinho em cima desse local, tá? Fora esse ajuste de tamanho, de spot, né, do formato, eu poderia modificar também a temperatura, se eu quiser uma ponteira, achar que 5 graus está um pouco desconfortável, quero aumentar um pouquinho para 8, mas geralmente a gente não muda, isso já está pré-definido na máquina. Eu posso também modificar o modo de disparo, aqui é o single, onde o disparo ele é acionado no pedal. Então, cada vez que eu apertar, ele vai disparar, modo single. Modo repeat, eu piso no pedal e seguro, enquanto eu estiver pisando, ele está disparando e eu estou caminhando com aquela mão, ou estou estaqueando esse disparo. Para quem está começando, a gente sempre indica o modo single para evitar erro de disparo, evitar tirar aquela mão antes de finalizar aquele disparo, né? Então, é basicamente isso aqui que vocês vão precisar mexer. Outro modo que eu vou explicar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês, é o modo que a gente tem favoritado. Por exemplo, o tratamento capilar, que a gente tem aqui, né? Então, observem a diferença de energia que tem aqui nesse tratamento. Somente 1 watt de energia, muito baixinha, porque a gente não quer entregar uma alta
energia. Por quê? A gente, óbvio que pode fraturar essa haste do fio, né? Então eu quero uma energia muito pequenininha mesmo, um dwell time pequeno, é um disparo absolutamente rápido, indolor, porque é só 1 watt de energia, e um espaçamento alto. Lembra que eu falei que em espaçamento e potência de disparo eles são inversamente proporcionais. Espaçamento mais alto significa um distanciamento maior entre os pontos de coagulação. Então, isso aqui é um protocolo totalmente seguro e tranquilo de ser feito no couro cabeludo. O que a gente orienta é fazer mais de uma camada nesse couro cabeludo e não precisa fazer o modo move, somente o modo de estaqueamento. Outro que eu gostaria de mostrar para vocês, que é diferente, a gente faz realmente no dia a dia, são os poros no nariz. Então, para pacientes com poro, independente do fototipo, independente do tipo de pele, a gente geralmente utiliza nessa potência, né, com esses parâmetros, exceto se o paciente tiver alguma sensibilidade um pouco maior. E mesmo ele estando no modo de estaqueamento, a gente faz um movimento leve naquele disparo que eu vou mostrar aqui para vocês na paciente modelo, tá? Não fazemos o modo move, somente o modo de estaqueamento, e geralmente a gente padroniza esse parâmetro. Os pacientes toleram super bem, a gente não costuma precisar modificar. Porém, em lábios, eventualmente, algum paciente pode ter uma sensibilidade um pouquinho maior. Lembra do disparo de teste no cantinho da boca? Sentir um pouquinho sensível, eu posso baixar um pouquinho essa energia. Baixar, por exemplo, para 6 watts de energia e observar. Tá tranquilo, eu posso manter. O paciente continua com uma sensibilidade muito grande, eu posso, por exemplo, aumentar o espaçamento para diminuir um pouco a potência desse laser, tá? Eventualmente, o que a gente precisa trabalhar no disparo de lábio é isso, diminuir um pouquinho a potência e eventualmente subir o espaçamento. Então aqui foi para mostrar, né, a tela da máquina, o que é que vocês vão precisar ajustar na tela, como que vocês vão raciocinar o tratamento clínico de cada paciente. Mas sintam-se à vontade para sempre que tiver algum paciente que está agendado, você está se sentindo insegura, está em dúvida, para mandar uma mensagem para a gente, que a gente orienta para você o que é que você pode fazer naquele protocolo, o que é que você pode ajustar, o que é que você pode precisar fazer para, claro, entregar os melhores resultados, porque o que a gente quer é que vocês tenham a experiência do que a gente tem aqui no consultório, que são resultados excelentes, com rápido tempo de recuperação, com baixo desconforto nessa pele e, claro, de forma muito segura. A gente vai ver realmente como é que a gente pega o aparelho, como é que executa, né, todo esse tratamento. Então aqui, né, a Luciana, vocês já conhecem, né, ela tem feito o tratamento com laser para cicatrizes de acne. A gente tem melhorado muito essa qualidade da pele dela, né, essas cicatrizes estão diminuindo de forma gradativa. E aí a gente vai aproveitar esse momento aqui para falar das contraindicações, né? Em que momentos, em relação a outros procedimentos estéticos, que a gente precisa ter um pouquinho de calma e esperar. Então, aquele paciente que fez Botox, o ideal é que se espere mais ou menos 30 dias para realizar o laser. Pacientes que fizeram bioestimulador, que é o caso dela, nós fizemos o bioestimulador em toda essa região, a gente fez o Eleva, um frasco para estímulo de colágeno, fizemos também região de têmporas, então a gente vai esperar um intervalo para poder fazer o laser nessa região de mais ou menos 30 dias. Hoje a gente vai trabalhar em região de testa para mostrar para vocês, vamos fazer nariz, boca, queixo e papada. E eu vou mostrar também um pouquinho do tratamento capilar, como é que a gente faz. Mas então, quando a gente faz botox, aguardar 30 dias, preenchimento, lembra que eu falei no comecinho, na parte teórica, vocês precisam observar a camada de aplicação desse preenchedor. Preenchimentos mais profundos, pode fazer com tranquilidade, sem precisar aguardar intervalo. Porém, por exemplo, o Skin Buster, que a gente faz em camadas bem superficiais, ou preenchimentos para refinamento, que a gente utiliza em camadas mais superficiais, o ideal seria esperar aí pelo menos de 15 a 20 dias para poder realizar o tratamento com laser, tá? Bioestimuladores, aguardar 30 dias. Fio, não vejo motivos de esperar, né? Porque o fio a gente aplica ele sempre em camadas um pouco mais profundas, exceto se esse fio tiver sido aplicado em pálpebras ou se durante o tratamento aquele paciente responder com muita dor naquele local, tá?
Pacientes que fizeram procedimentos para a pele também, como por exemplo peelings, o ideal é que aguarde a recuperação daquela pele. Então, qualquer procedimento feito anteriormente que danifique aquela camada epidérmica, a gente precisa dessa epiderme íntegra, né? Inclusive, a gente recomenda que antes do laser, que o paciente pare qualquer ácido que vá agredir aquela camada mais superficial da pele. A gente pede que esse paciente realmente esteja com a pele bem calminha, bem tranquila. Não contraindica totalmente, mas, né, a gente, claro, fazendo laser numa camada, numa pele que está mais sensível, a gente vai ter que mexer no parâmetro. Aquele paciente não vai tolerar aqueles parâmetros mais elevados e eu teria que diminuir um pouquinho. Já aconteceu aqui no consultório, precisamos fazer baixando o parâmetro e o paciente teve o resultado tão bom quanto as demais sessões. Então, se o paciente já chegar para você nessa situação, analisa, observa aquele caso daquele paciente, mas daria também para ajustar um pouquinho, assim como, por exemplo, pacientes bronzeados, que a gente já tratou aqui no consultório também, sem nenhuma intercorrência, com muita segurança, apenas diminuindo um pouquinho aquela energia, né, daquele trabalho naquela região, tá? Então, a Luciana, a gente vai fazer a sequência do tratamento dela sem trabalhar essa região de cicatrizes, vamos trabalhar essas outras regiões que ela tem evoluído muito bem, com melhora significativa da qualidade da pele, e aí vamos fazer também esses tratamentos aqui na região de papada para mostrar para vocês. Então, para realizar o tratamento, a gente precisa de um gel de ultrassom, gel condutor normal, né, que a gente sempre tem aqui no consultório para utilizar para esses procedimentos. Aqui no caso da Luciana, a gente vai realizar o tratamento somente na região de boca e papada, né, para mostrar um pouquinho aqui para vocês. A Luciana, ela fez alguns procedimentos recentes, a gente vai precisar dar um intervalinho aí para ela poder fazer o tratamento dela completo. Mas eu já vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz esse protocolo. Então, para fazer o tratamento de região de boca, a gente pede para o paciente ficar com a boquinha fechada, porque senão ele vai entrar gel na boca. E a gente bota uma camada de gel generosa, tá? Vamos começar já já, tá, Luciana? Fica só. E a gente vai fazer o ajuste aqui na máquina, como eu mostrei para vocês, né? Vamos mudar aqui para o protocolo já que é pré-definido de lábios, né? Que já está memorizado. Coloco em play. E todo o tratamento que a gente vai realizar, a gente precisa testar a sensibilidade desse paciente, né? Então, a gente vai esperar a máquina acionar. O disparo, ele acontece no meio, né, dessa região, então somente nesse quadradinho verde. A gente utiliza o óculos de proteção dentro da sala para evitar qualquer problema em relação à exposição ao laser, né? Aqui a gente coloca o quadradinho, né, centralizando aqui no cantinho da boca. E vou dar o primeiro disparo, me avisa se tiver algum desconforto que eu tiro na hora, tá? Tá doendo? Nada de dor, né? Então, é um disparo um pouquinho mais demorado, doeu um pouquinho? Pequena agulhadinha. Então, essa sensação de agulhadinha, a gente sempre observa para ver se sobe alguma pápula no local. Então, a gente fez com energia de 8, né, um dwell time aí de 200, então é um disparo um pouco mais demorado, como vocês ouviram, e um espaçamento aqui de 1.500. Se a paciente subir alguma pápulazinha, ficar um eritema mais intenso, eu posso baixar um pouquinho essa energia para ele ficar um pouquinho mais tranquilo, aí eu baixo ou para 6 ou para 7. Posso aumentar o espaçamento do disparo, né, para 2.000, por exemplo, para ficar um disparo menos denso, né, para essa energia ela ficar um pouquinho mais espalhada, para ser um tratamento mais suave. Mas aqui da Luciana, ela não fez nem eritema, ela sentiu essa agulhadinha, essa sensação de agulhada. A gente precisa, né, observar isso com importância. Se for uma agulhadazinha leve, tá tudo bem, mas se esse paciente sente um desconforto mesmo, alguma dor, aí a gente precisa realmente ajustar o parâmetro, porque não é o objetivo do tratamento que esse paciente sinta dor. O que é que a gente faz aqui quando o paciente sente dor com as energias utilizadas? A gente baixa a energia e se eu achar que eu não cheguei no ponto de eritema que eu preciso, eu faço mais uma ou duas camadas, né? Inclusive tem um Smart Track, né? Um protocolo Smart Stack, perdão.
A gente tem o Smart Stack, que é um estaqueamento duplo ou triplo. Se eu já tenho certeza que eu quero fazer um tratamento mais potente, eu posso ajustar e colocar o Smart Stack 2, né? Para ele fazer 2 camadas de tratamento lá nessa região. Então, vamos continuar aqui o tratamento. Vou botar Smart Stack 1. Vou voltar aqui para o Smart Stack, que eu tinha colocado 2. Vou voltar para o 1. Ela ficou tranquila aqui, ó. Você pode filmar aqui. Ela não fez nenhum eritema, né? Ficou bem tranquilo. Tá vendo? Nada de eritema, eu consigo trabalhar tranquilamente esse mesmo parâmetro. Coloco novamente o óculos. Se eu tentar disparar e ele der um alarme, provavelmente ele tá no pause. Por exemplo, eu vou tentar filmar aqui embaixo para mostrar onde é que dispara. Ó, eu aperto o pedal, se ele não tiver em play, ele vai falar, ó, press start. Então, eu aperto start e a partir de agora eu posso apertar o pedal e ele vai disparar. Então, eu vou fazer aqui a sequência, espalho um pouquinho esse gel. Mais um disparo, o paciente com a boca normal, ele não precisa fazer nenhum movimento nesse primeiro momento, tá tudo bem? Tá sentindo algum desconforto? Se sentir, me avisa, tá? E aí eu sigo esse tratamento. É importante que o disparo seja concluído para eu poder tirar o pé do pedal, tá? Então, a partir do momento que eu piso e seguro. Segurando, segurando, segurando. Agora eu posso soltar. Então, eu só tiro... Doeu aqui? Então, eu só tiro aqui quando realmente ele terminar esse acionamento sonoro. Aperto. Enquanto ele está disparando, ele está fazendo esse bip. Eu não preciso pressionar com força, eu não preciso... Aí agora eu tiro o pé. Eu não preciso pressionar com força. Então, a gente já fez esse primeiro no modo standard, que é o modo de estaqueamento. Agora eu vou trabalhar a região mucosa. Faz um bico como se estivesse mandando um beijo bem forte. Eu venho, centralizo aqui e pego essa região de mucosa, fazendo esse... pedindo para o paciente fazer esse biquinho. Faz de novo, bem forte. Faço um pouquinho aqui na lateral. E um pouquinho aqui também. Pegando já a região de mucosa, tá? O paciente sentiu dor, baixa um pouquinho a energia. Ficou muito vermelho ou ficou um pouquinho empolado, baixa um pouquinho a energia. Terminei no modo standard, no estaqueamento. Vou mudar agora para o modo Move. Ele vai manter a energia em 8. E aqui ele, na máquina, estava um DOT de 2000, mas eu vou baixar esse DOT aqui para 500, porque basta 500 de energia acumulada na boca para a gente ter um resultado legal. Quando a gente coloca no modo Move, ele não é mais um retângulo, uma bola, não é mais nada, ele é apenas essa linha. Essa linha, ela precisa ser respeitado o movimento na hora de disparar, movimentando. Por exemplo, você observa que ela tá uma linha nesse sentido. Então, se eu faço isso, eu estou sobrepondo o disparo em um mesmo local. Então, se eu quero mexer na horizontal, eu preciso virar para ele ficar, tá pegando direitinho aqui, né, ó, para virar nesse sentido. Se eu quero mexer na vertical, eu preciso colocar nesse sentido. Então, é isso que a gente vai fazer agora. No modo standard existem os formatos, no modo Move é somente esse formato de uma linha. E eu vou utilizar energia de 8 e uma energia acumulada de 500, tá? Então, vou começar aqui disparando. Se eu tenho alguma assimetria labial, é nesse momento que eu vou trabalhar. Pode ficar de boquinha fechada, é isso. Então, eu vou trabalhar todo esse lábio. No caso dela, ela tem um lábio uniforme. Eu só quero somente mesmo o estímulo de colágeno de um modo geral. Então, aqui já vai indo quase 500 de energia acumulada. Perdão, quase 250. Aí eu mudo para o outro lado. Sempre respeitando essa linha
né? Então, vocês estão vendo que ela tá aqui, eu faço assim. Se eu quero mudar, eu preciso, ó, fazer isso, tá? Então, posso fazer isso também. A energia acumulada, a partir do momento que eu padronizo na máquina, ela vai sinalizar para mim. Então, ó, ela já disparou ali, então ela já parou, mesmo eu apertando e segurando, porque nesse momento eu preciso segurar, eu não posso ficar apertando, porque é um modo em movimento. Enquanto eu estou apertando e segurando, a máquina está disparando, certo? Vamos seguir agora para o tratamento em região de papada. Então, a papada dela tem melhorado bastante ao longo dos tratamentos que a gente tem feito aqui também, com ultrassom microfocado, Ultraform MPT, para flacidez. Vou mudar aqui o parâmetro de máquina dela. Aqui, finalizamos o lábio, né, com essa energia de 8, fizemos um DOT, uma energia acumulada de 500. E agora a gente vai mudar aqui para o tratamento de papada. Então, eu venho aqui, ó, eu já apertei pause aqui, então eu estava em play, apertei pause para eu poder mudar o parâmetro, né? Venho no modo standard e agora eu vou aqui, ó, para tratamento, ó, de flacidez de pele. Vamos pegar aqui um tipo, fototipo 1 a 3. Vocês vão observar que os tratamentos são muito parecidos os parâmetros. Por exemplo, flacidez de pele, fototipo 1 a 3, é esse parâmetro, 15 energia, 100 milissegundos e 1500 de espaçamento. Assim como se eu for pegar um tratamento de acne, por exemplo, cicatriz de acne também é muito parecido, o estímulo de colágeno, muito parecido, né? Então, quando a gente pega fototipos iguais, os tratamentos existem, as nomenclaturas para a gente se guiar, mas são muito parecidos, tá? O que muda é em relação a fototipo e nos casos de peles asiáticas, tá? Então, vamos aqui para o tratamento de 15 de energia, dual time de 100 e espaçamento de 1500. A gente coloca play, rapidinho ele ajusta e a gente já segue aqui para o tratamento, tá? Então, às vezes uma dúvida importante precisa anestésico para realizar o procedimento? Não, de forma alguma. O procedimento ele não deve ser feito sob anestesia. Até porque eu quero ver a sensibilidade da pele desse paciente, né? Então, se eu estou anestesiando a pele dele, eu perco um pouco esse parâmetro. A máquina sempre pertinho da onde eu vou tratar. Lembra que a fibra do laser é tudo isso aqui. Então, a partir do momento que eu estou puxando com muita força, eu estou tracionando, eu estou aumentando o risco de algum dano nessa fibra, tá? Então, realmente é um aparelho que a gente tem que estar com ele pertinho da gente e fazer esse movimento aqui, ó, para sempre que eu vou modificar, eu vou subir um pouquinho a maca para poder fazer com mais tranquilidade, sem tracionar tanto essa fibra aqui, tá? Então aqui a gente ajustou a altura da maca, né, para a maca ficar mais alta. Já estamos com o parâmetro aqui ajustado e vamos começar o tratamento, mas a gente sempre observa o quê? Pacientes que a gente vai tratar pescoço, colo, a gente abaixa um pouquinho mais os parâmetros. O que a gente percebe na prática é que essas regiões são mais sensíveis. Região de papada e contorno é aí intermediário, mas a parte de pescoço e colo, por exemplo, se eu fosse fazer um rejuvenescimento nela, eu iria começar já baixando um pouquinho esse parâmetro, não teve nenhuma pápula, não elevou aquele local, aí eu posso subir para o parâmetro normal, que é esse que já está preconizado. Mas a gente sempre começa com a cautelazinha um pouquinho maior. Então a gente vai fazer esse disparo aqui. Vou fazer o primeiro disparo, tá, Luciana? Tu me avisa em relação a alguma sensibilidade. A gente sempre pergunta para o paciente, após o primeiro disparo, o que é que ele sentiu, se foi uma agulhada, se foi uma agulhada leve, se doeu. Se o paciente tem um reflexo de dor, de puxar, você tem que tentar manter essa ponteira acoplada, pode somente tirar o pé do pedal, tá? Para não superficializar esse disparo. Mas tu sentiu algum desconforto aqui? Pequena agulhada leve. Uma agulhada leve, a gente vai observar, deixar aqui alguns minutinhos, vamos ver se tem alguma reação nessa pele, algum eritema mais significativo que justifique um ajuste de parâmetro, tá? Um eritema leve pode acontecer, mas a gente, que inclusive é o endpoint esperado,
mas a gente evita realmente subir essa pápula, porque eventualmente pode precisar aí, usar um corticoide no pós, o paciente que tem uma sensibilidade de pele um pouco maior e você que está pegando mão, subiu pápula, você não percebeu na hora, pode utilizar um corticoide, tá, de potência moderada, e sempre no pós utilizar hidratante com ação calmante. A gente falou desde o começo que ele é um laser muito seguro, uma tecnologia com comprimento de onda diferente de todos os outros, porém, a gente não pode negligenciar o cuidado com esse paciente, então a gente sempre orienta que não pegue sol no pós, né, que use protetor solar corretamente, de preferência um protetor solar que não vá sensibilizar essa pele no pós, e nada de ácido, nada de produtos na pele que possam irritar, ter um cuidado aí um pouquinho maior com exposição a sol e calor, porém a gente não contraindica essa exposição de forma absoluta. Por exemplo, o paciente que vai fazer uma viagem, a gente orienta que ele faça o laser e reaplique o protetor com a frequência maior e não fique exposto diretamente ao sol, e tendo um cuidado um pouco maior com o calor, principalmente os pacientes de melasma, que a gente sempre é mais cauteloso. Mas a gente tem incontáveis casos de pacientes que fazem tratamento, viajam, saem do tratamento do consultório, vão diretamente para o trabalho, passar a viver o dia normalmente, naturalmente, só tendo esse cuidado mesmo da hidratação e da proteção solar. Então aqui, ó, a gente observa que fez um eritemazinho leve, né? Fez um eritema leve. Uma dor de 0 a 10, tu sentiu em quanto? 2. 2 é um número muito baixo, então é uma agulhadazinha muito leve. O paciente chegou e disse para você, ó, de 0 a 10, eu acho que foi aqui 7, 8... eu acho que acima de 5 a 6 você já tem que ter uma cautela maior e talvez modificar o parâmetro. Mas como ela teve uma sensibilidade muito tranquila e aguardando o tempo, não teve pápula, foi só esse eritema leve, a gente mantém o tratamento com o mesmo parâmetro. Lembrando que o disparo, ele não se sobrepõe, então eu venho aqui, dou uma olhadinha onde eu disparei, venho com a máquina e dou outro disparo aqui no pedal, sempre com a ponteira bem acopladinha, pé parado, seguro o pé disparando até parar, pego aqui nesse outro local, bem ao lado, seguro o pé disparando, não tiro até parar de disparar. Por isso que o modo single é melhor para quem está começando, porque você se orienta melhor em relação ao tempo de cada disparo. Tá doendo? Não. Vira um pouquinho para cá, assim, isso. Aí aqui, ó, o paciente tem que, vocês vão ter que ir sempre posicionando o rosto do paciente a fim de que a fibra movimente o mínimo possível. Você não vai pegar uma fibra e entortar ela demais para se adequar. Você mexe na maca, mexe na posição do rosto do paciente, então pode, ó, pedir para ela rodar um pouquinho mais para cá, levantar um pouquinho o queixo e segue normalmente com o disparo, tá? Eu faço geralmente disparos um pouquinho mais próximos quando eu quero uma retração mais significativa, mas ele é um laser que ele tem um halo de ação muito interessante, né? Então aqui terminamos o modo Standard, agora a gente vai mudar aqui para o modo Move. E vou fazer uma energia acumulada aqui de 1000, né? Utilizando, eu vou baixar um pouquinho aqui, como ela ficou um pouquinho vermelha. E como eu falei, empapada, pescoço, a gente sempre segura um pouquinho mais. Olha o sentido aqui do disparo, né? Então eu vou segurar aqui a ponteira nesse sentido e vou fazer o movimento a fim de espalhar essa energia ao longo de toda essa região, tá? Tá doendo? Nada. Esse modo Move, ele é totalmente indolor, tá? Então, o paciente, ele sente que não dói realmente nada durante o tratamento. Mudei um pouquinho para respeitar aqui, ó, a linha do transdutor, né? E continuo. A máquina, ela vai parar de disparar ali quando chegar, tá? Mas eu sempre fico de olho ali na máquina, porque se eu passo muito tempo sem disparar, ela eventualmente pode zerar aqui essa energia acumulada. Então, claro, todo o aparelho que a gente manuseia, a gente tem que ficar de olho nos parâmetros, se tá tudo certinho, tá?
Sempre utilizando o óculos de proteção, tá? Alguns aplicadores utilizam sem o óculos, isso não existe um problema, assim, de um modo geral, mas claro, a empresa orienta, né, os manuais orientam e a gente orienta da forma realmente como deve ser feito, e aí você vai tirando o óculos para olhar essa pele, porque eu tô de óculos, a visão que eu tenho é uma pele totalmente homogênea, mas eu só vou conseguir observar eritema, placas e pápulas se eu tirar o óculos de proteção e observar. Então, eu sempre tenho que ficar observando, né, como é que tá essa pele. Então, aqui ainda falta 96 para a gente finalizar. Finalizado aqui o tratamento, vocês viram que foi super rápido. Após cada tratamento, precisa ser higienizada a ponteira, tá? Então, para ter mais segurança, você aperta aqui o pause, tá? Para não ter perigo, nenhum acidente com pisar ali sem querer. Você já aqui tá livre para tirar com delicadeza o gel. Vai higienizar seu paciente e vai seguir com a área seguinte de tratamento. Você só precisa higienizar a ponteira realmente quando você termina, tá? Não precisa ficar higienizando entre uma área e outra. Mas aqui a gente vai higienizar o rostinho dela. Aqui a gente vai exemplificar um pouquinho aqui o tratamento capilar. Então, lembrando, a gente mexe no parâmetro da máquina, pega aqui o protocolo capilar, que vai 1 watt de energia, né? Dwell time de 25 milissegundos e um espaçamento maior, né? Para ter mais segurança nesse tratamento. Não posso aplicar gel no couro cabeludo, claro, então o que a gente utiliza como condutor do laser é água, então a gente realmente borrifa nesse couro cabeludo. O ideal é que o couro cabeludo sempre esteja lavado. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho, só para exemplificar para vocês, tá? Então aqui, ó, molho bem esse couro cabeludo e dou o disparo, que é muito rápido, não preciso sobrepor num primeiro momento. E aí eu pego o pentezinho e vou, ó, abrindo, molhando, né, esse couro cabeludo, ele tem que estar bem molhadinho e disparando. Então, a única dúvida que poderia aparecer era o parâmetro, né? Aqui é muito tranquilo, eu vou fazendo aqui em todo o trajeto. Aí pego aqui um novo trajeto. Então, aqui eu faço um trajeto, dando esse espaçamento aqui entre os disparos. Sempre com o couro cabeludo molhado. E depois eu volto e faço mais uma fileirinha de disparo naquele mesmo local, para a gente sobrepor 2 fileirinhas de disparo, tá? Então, a gente tem aqui uma paciente que a gente vai fazer, ela tem um fototipo aqui 3, né? Só que ela tem um melasma na pele, a pele dela tá um pouquinho mais seca e ela tem um melasma, então a gente vai fazer nesse lado de cá, ó, dá pra ver melhor a manchinha dela de melasma. Parece ter um pouquinho de rosácea também, essa vermelhidão, esse eritema da rosácea, ele costuma melhorar muito rapidamente, tá? E a gente vai fazer algumas áreas do tratamento dela para eu mostrar aqui para vocês como que a gente faz, tá? Então, relembrando, a gente utiliza aqui o parâmetro da máquina, boto no pause, né, para poder modificar parâmetro, venho, então aqui, ó, boto no pause para poder modificar o parâmetro, venho aqui na memória, né, no portfólio de tratamentos, e eu venho aqui para melasma. Então, eu quero cicatriz de acne, mas ela tem melasma? É melasma que eu coloco. Ela quer estimular colágeno e tem melasma? Eu sempre escolho o melasma em primeiro lugar, porque o melasma ele vai me trazer parâmetros mais seguros, mais conservadores. Claro, eu não quero nenhum dano térmico significativo nessa pele. E aí a gente sempre utiliza, mesmo que meu objetivo principal seja outro, a gente sempre utiliza o primeiro protocolo para melasma por ser mais seguro nesses pacientes que têm a mancha, tá? Então a gente vai utilizar aqui um fototipo 1A3, tá? Tu bronzeou, Milena, recente? Não. Não, né? Então a gente utiliza aqui um fototipo 3, ela tem um 3, é um pouquinho bronzeada, mas dá pra gente utilizar com tranquilidade.
Como eu não conheço a pele dela, eu vou baixar um pouquinho a energia para poder fazer o primeiro tratamento e já boto. Ele tá no modo standard, botei play, não quero mexer em mais nada, exceto a energia que eu vou primeiro ver como é que a pele dela vai reagir. Então, eu sempre recomendo fazer um disparo de teste nessa região aqui zigomática, tá apertando um pouquinho. Então, aqui a gente sempre recomenda fazer um disparozinho de teste, tá? A gente recomenda fazer aqui nessa região da mandíbula, porque é uma região um pouquinho mais escondida. Se fizer alguma pápula, algum eritema um pouquinho maior, a gente tá numa região mais tranquila, tá? Procurei aqui o meu pedal e vamos fazer aqui o primeiro disparo. Tranquilo? Sentiu dor? Não. Nada, né? Então, vou aqui fazer o tratamento. A gente pode esperar, sempre nesses casos, alguns minutinhos, observar se sobe alguma placa, sentiu alguma agulhadinha, alguma coisa? Uma agulhada bem... Bem levezinha. Tu sentiu uma ponteira bem fria, né? Uhum. Pronto, essa ponteira a gente evita que fique com ela muito tempo no rosto sem estar disparando, porque ela é uma ponteira que ela é resfriada a 5 graus Celsius. Então, a partir do momento que eu tô com essa ponteira aqui, ela tá gelando, resfriando mesmo essa pele. Então, eu recomendo sempre que essa ponteira ela venha para a pele quando você estiver disparando. Então, eu dei primeiro disparo aqui no ângulozinho de mandíbula, vou seguir aqui, vou colocar o meu óculos de proteção e vou seguir aqui com um tratamento. Não precisa fazer marcação para fazer laser, tá? Então, o tratamento do laser, você vai seguir somente o intervalo entre um disparo e outro. Você quer fazer um disparo uniforme, você quer seguir uma ordem, o ideal é que você, por exemplo, eu comecei por aqui, eu venho, subo um pouquinho, venho, subo um pouquinho, venho, e aqui a paciente ela tem essa região de pelos nessa região, então eu preciso tirar o pelo, porque no tratamento capilar foi falado que energias altas no pelo, ela tonsura o fio, né? Ela quebra o fio. Então realmente eu preciso baixar um pouquinho. Posso tirar o óculos, olhar se está tudo bem. Então, no tratamento da Milena, com essa energia, eu estou trabalhando com muita segurança. Digamos que ela é uma paciente que diz, doutora, eu tenho uma pele muito sensível, meu melasma é extremamente reativo, mas por ela ser um fototipo mais baixo e eu baixei um pouquinho a energia, eu faço aqui com muita tranquilidade, vendo que ela não está evoluindo nem com eritema. Uma região que a gente observa um pouquinho mais para poder trabalhar é a região perioral. Então, essa região perioral é um pouco mais sensível. Então, quando o paciente, como a nossa aqui de hoje, está com a pele muito seca, tem um pouco de rosácea, tem melasma, para fazer essa região perioral, eu vou lá na máquina e baixo um pouquinho. Eu posso abaixar aqui para 9, por exemplo. Mas eu vou concluir aqui o tratamento aqui do rosto para vocês verem a sequência. Então aqui, ó, a gente vê que ela não tá fazendo nenhum eritema, bem tranquilo, tá? E aí eu sigo a minha sequência aqui normalmente, tá? Aperto o pedal e disparo até o som acabar, tá? Lembrando que o laser, ele não tem consumível, então não existe nessa questão de controle de quantos disparos que foram utilizados, diferente, por exemplo, do Ultraformer. Aperto o pé, seguro o pé, parou de disparar, eu tiro o pé. Eu não tiro minha mão antes do final desse disparo, tá? Regiões que tem pigmento, o paciente pode sentir um pouquinho mais. Então, por exemplo, tá doendo? Incomodou um pouco. Aqui, ó, por que incomodou um pouco mais? Porque aqui é uma região que ela tem o melasma. Se ela tivesse sinais na pele, eu precisaria ajustar o parâmetro ou evitar aquele sinal, porque o disparo em cima do sinal, ele pode realmente cauterizar aquele sinal, que é o que acontece, por exemplo, na melanose solar. Eu quero tratar uma melanose solar, eu mudo o formato e o tamanho de acordo com o que eu estou fazendo, ajusto o parâmetro na máquina para manchas solares benignas, né, lesões pigmentadas benignas, e dou aquele disparo pontual em cima dele.
E ali vai cauterizando ao longo das sessões, né? Posso fazer mais de uma sessão para ter uma evolução mais tranquila, sempre respeitando a dor desse paciente, tá? Então, ela sentiu um pouquinho de desconforto, eu tirei um pouquinho o pé, e aí a gente já fez o modo de estaqueamento desse lado do rosto dela. Vamos seguir aqui para o outro lado. Então, aqui no rosto, a gente faz somente uma passada, exceto, como eu já falei anteriormente, se eu não cheguei no endpoint de eritema, eu quero um resultado um pouco mais intenso para esse paciente, né? Então, eu sigo aqui. E aí eu posso sim, quando eu quero um tratamento um pouco mais potente, no caso dela, não conheço ainda a pele dela, é uma paciente com melasma, né? Então a gente tem um pouquinho de cautela aqui em relação a camadas. Então realmente nos pacientes de melasma, a gente evita sobrepor esses disparos, tá? Em uma segunda sessão, caso o pós da paciente seja realmente 100% tranquilo, não teve nenhum eritema, nenhum desconforto no pós, aqui eu vou tirar esse cabelinho. Pode sentir, gente, até o cheirinho de queimado, tá? Quando pega um fiozinho, pode até sentir um cheirinho de queimado. Então, assim, quando eu quero um resultado um pouco mais agressivo... Doeu? Não. Ó, sentiu o cheirinho de queimado? Senti. Aqui, porque nessa região lateral pegou um pouquinho os fios. Aqui eu não preciso apertar o aparelho, tá? Eu só encaixo ele na pele. Aqui doeu um pouquinho. Ó, então se o paciente está sentindo algum desconforto, você pode ajustar o parâmetro, mas você vê que a pele dela faz um eritemazinho bem leve, muito tranquilo, tá? E agora a gente muda para o modo Move. Modo Move nela eu vou fazer com um pouco mais de cautela, por ela ter melasma, por ela ter uma pele um pouco mais sensível. Essa sensibilidade que ela está sentindo nessa região tem essa associação do melasma e dessa pele estar um pouco mais sequinha, um pouco mais sensível, tá? E aí eu vou baixar aqui a energia para 8 e o DOT para 2000, tá? Lembrando que agora ele existe um sentido de aplicação e agora eu vou começar o modo de movimento. Quero trabalhar essa pálpebra, eu posso subir, licença aqui um pouquinho, eu posso subir um pouquinho esse óculos e trabalhar nessa região. O paciente mesmo de óculos, ele vai olhar o disparo do laser, porque existe uma refração do feixe do laser no osso. Então ela está usando óculos e ela está vendo esse feixe de luz dentro do olho dela, tá? Isso não quer dizer, ó, tá tranquilo? Tá. Aqui, isso não quer dizer que vá ter algum problema, tá? É bem seguro, é somente pela refração do disparo nessa região. Então, aqui, eu sigo essa vetorização, tá? Eu sigo, então, se eu quero mudar aqui, eu faço, vira aqui um pouquinho, eu faço nesse sentido ou nesse sentido, tá? Porque eu quero espalhar de maneira uniforme esse laser. E vou em todo o rosto desse paciente. Como eu baixei a energia para 8, eu estou muito tranquila de que eu posso trabalhar em região perioral, que eu posso trabalhar aqui, ó, em cima do osso, eu vou trabalhar aqui no ângulo da mandíbula dela, tá? Em uma segunda sessão, vocês viram que eu baixei um pouquinho o parâmetro dela, por ela ser um fototipo mais baixo e ter melasma. Numa segunda sessão, eu posso eventualmente aumentar essas energias, se ela tiver uma resposta bem tranquila, bem positiva, tá? Quando eu quero trabalhar a região de pálpebras inferiores, eu posso tracionar essa pele aqui para baixo, botar uma gazezinha no dedo, tracionar essa pele e fazer um tratamento um pouco maior nessa região. E quando eu quero trabalhar a pálpebra superior, eu ajusto o tamanho lá, como eu expliquei para vocês, eu ajusto o tamanho e posso fazer isso, ó. Eu puxo aqui um pouquinho, só que esse eu não faço em movimento. Eu faço somente o parado, tá? Então, eu vou finalizando aqui, a gente já tá ali
menos da metade, já está com a energia acumulada ali na máquina de 650. Eu vou disparando de maneira bem uniforme. Isso vai fazer um lifting facial nela superficial, muito interessante, tá? Por causa dessa retração das fibras colágenas, tá? Não aperto com força esse laser. E nesse momento eu tô com o pé o tempo todo apertando, tá? Eu não tiro o pé do pedal aqui. Tranquilo? Demais. Muito tranquilo, né? Esse aqui. Acabou a energia acumulada. E aí a gente tem um eritema leve no local, não só por causa da energia acumulada, vira aqui um pouquinho para lá, ó. Não só por conta da energia acumulada, mas também por conta da temperatura da ponteira. Lembrando que a ponteira ela é resfriada e isso faz com que a pele fique um pouquinho vermelha depois que eu passo muito tempo disparando. Agora a gente vai para esse lado de cá. Ele lá, ó, eu demorei um pouquinho, ele já zerou. Digamos que eu fui rápido, né? E já fui para o outro lado e ele não estava zerado. Aí eu subo lá o DOT para o tanto que eu quero. Mulheres com o rosto ou homens que não têm barba, geralmente a gente recomenda 2.000 de energia acumulada, tá? Ó, vou virar nesse sentido e agora vou. Homens que têm barba, a área de tratamento ela se torna bem menor, então a gente pode fazer energia acumulada somente aqui de 1.000 em cada região, tá? Em cada hemifácie. Aqui eu faço nesse bigodinho chinês, tento subir essa região aqui, dessa região de pré-jaw, jaw, ruguinha de marionete, tá? Lembra o sentido? Quero mudar, dou uma olhadinha, sempre com a ponteira bem acoplada, eu evito fazer isso. Se eu fizer isso, o disparo vai ficar superficializando por essa lateral, tá? Então, a ponteira sempre bem acopladinha, tá? Uma área bem interessante para vocês aprenderem é o manuseio. A partir do momento que a máquina chegar aí para vocês, é na região do abdômen, tá? Então, na região do abdômen, vocês vão pegando mão, né, do movimento. Para quem não utiliza outros lasers, para quem já tem outros lasers, o movimento ele se torna intuitivo, né? Porque é igual da maioria, né, das outras máquinas. Aqui ela vai ter um ganho de firmeza da pele, vai ter um ganho de melhora da mancha, de qualidade da pele. Ela vai observar uma pele mais luminosa, com mais viço, com melhora de poros. Se ela tivesse cicatrizes de acne, também ia melhorar. Porque apesar da gente selecionar o protocolo de melasma, gente, claro que ele vai trazer todos os benefícios, né, do laser. Ele não seletiva o que é que vai trazer de resultado, né? Acabou aqui o tratamento. E aí a gente vê que fica uma pele com esse eritemazinho bem leve, né? Ó, a gente já observa no pós-imediato de alguns pacientes uma leve melhora dessa qualidade da pele, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês o tratamento de nariz, tá? Então aqui eu já ajustei o parâmetro da máquina para mostrar o tratamento de poros dilatados no nariz, tá? Então, a gente não faz no modo move na máquina, porém, a gente desliza esse aparelho pelo nariz. Então, eu vou começar, tu me avisa, tá? Se sentir algum desconforto, ele é bem tranquilo no nariz. Então, por mais que lá esteja no modo de estaqueamento, eu faço esse leve movimento para espalhar, porque a gente está trabalhando aqui com um dwell time de 150, um dwell time bem maior, né? Então, estamos aqui com a energia de 7, tranquilo? A gente tem resultados para poros no nariz maravilhosos, excelentes mesmo, assim, de
afinar aquela pele, sabe aquela pele de nariz, parece uma casquinha de laranja mesmo, a gente tem resultados assim de uma melhora significativa. Fiz de um lado, fiz do outro, posso fazer um pouquinho aqui no dorso nasal também, tá? Quero fazer um pouquinho nessa região aqui, que não pegou. Então, eu vou por cima aqui, tá? Porque ela tem uma ruguinha nessa região. Tá doendo? Não, só esquentando. Pronto. Aí já acabou o tratamento de nariz. A gente não precisa fazer no modo de move, tá? De movimento, a gente faz só no modo realmente de estaqueamento. E aí a gente vê a paciente com a pele super tranquila, né? Ó, nada, a paciente vai, a gente geralmente aplica um hidratantezinho no pós dela. E a paciente vai para casa, vai para o trabalho, vai para academia, vai viver sua vida normalmente. Então aqui eu vou mostrar para vocês também um protocolo de cicatrizes, né? Então você vai respeitar o fototipo desse paciente, né? Vai ver o tamanho dessa cicatriz, por exemplo, cicatriz de queimadura, ela pode ser uma cicatriz extensa, é uma cicatriz de uma cesárea, é uma cicatriz linear. Então você vai ver o formato, né, dessa cicatriz desse paciente. Vai selecionar aqui, ó, coloca em pause, seleciona aqui no livrinho, modo standard, e vai colocar aqui, ó, em cicatriz de acne, tá? É o mesmo protocolo que a gente utiliza em cicatriz de acne. Então, digamos que eu vou trabalhar uma cicatriz de acne de um paciente com fototipo mais baixo. Seleciono aqui esse fototipo. Não, é um paciente com fototipo 5 ou um fototipo 4, ou então é uma paciente fototipo 3 que está muito bronzeada. Eu tenho que ter mais cautela também nessa paciente. Então, vamos simular aqui uma paciente fototipo 3, mas que está muito bronzeada. Então, a gente bota um fototipo aqui 4 para ser um pouquinho mais seguro. Seleciona, tá? E aqui já está no ajuste ideal da energia. Porém, eu tenho que ajustar aqui a questão do tamanho do spot que eu vou trabalhar, tá? Então, essa ponteira, ela vai ser higienizada, gente, entre um tratamento e outro com álcool, tá? Você pode pegar aqui, tirar o excesso do gel, mas entre um paciente e outro, você passar uma gazezinha com um pouquinho de álcool 70, tá? E lembrando para tratamento de região íntima, né? Como é que a gente faz? Uma observação aqui no meio. Tratamento de região íntima, você precisa colocar uma película, tá? Então, aquele papel filme de PVC, aquele transparente, você envelopa toda a ponteira embaixo e toda essa handpiece, porque lembrando que você vai estar manuseando uma região íntima, então toda essa região aqui, aí o disparo vai sair aqui, vai sair, a película ela não atrapalha absolutamente nada, tá? Voltando para a cicatriz, tá? Então você vai ver o formato dessa cicatriz. Então aqui quando eu escolho o protocolo para cicatriz, eu vou ver o formato dessa cicatriz, né? Se é uma cicatriz, por exemplo, de uma queimadura, uma cicatriz extensa, eu posso deixar nesse quadradinho, eu posso modificar aqui, ó, de acordo com o tamanho, né? Ó, o size é o tamanho, né? Então eu quero uma proporção, um quadradinho perfeito, só que menor, porque é uma cicatriz pequena. Então, sempre testa antes de disparar o tamanho que vai ficar ali ao acoplar nesse local, tá? Eu quero uma cicatriz, é uma cicatriz de cesárea, por exemplo. Então, eu posso diminuir esse ratio, que é a proporção dele. Então, ele vai ficar um retângulo, tá? Eu quero um retângulo um pouco menor, posso fazer aqui. É uma linha exata, eu posso fazer aqui também, tá? Então, eu faço um tamanho grande e vou aqui, ó, disparo, 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 ao longo dessa linha. Mas, geralmente, aqui a gente utiliza, ó, o retângulo, porque geralmente aquela linha, ela tem uma região ao redor dela que eu também quero tratar. Então, eu baixo aqui um pouquinho, baixo aqui a proporção, tá? E escolho o tamanho e sigo aquele disparo em cima lá daquela cicatriz. Aí eu venho aqui, né, mantenho, escolhi um tamanho, digamos que eu quero uma cicatriz de cesárea. Então eu deixo ela numa proporção, um retângulo bem fininho e deixo um tamanho maior. Vou aqui no play,
e vou tratar aquela paciente. Fiz o primeiro disparo, lembrando que eu estou dando um exemplo aqui de uma paciente fototipo 3 que bronzeou. Fiz o primeiro disparo, a paciente não sentiu absolutamente nada, não fez nenhum eritema, não sentiu nada. Eu posso aumentar um pouquinho a energia. Aqui ele vai demorar um pouquinho para esquentar, porque eu encostei ele na minha mão e a minha mão está quente. Então ele esquentou um pouquinho essa ponteira de safira. Por isso que é importante que o ambiente que a máquina está localizada, ele seja muito frio. A gente traz aqui até mantas para o paciente, porque realmente a sala, o ideal é que ela esteja bem fria, que a máquina não esteja encostada na parede. Então aqui a gente está usando essa sala para gravar, mas geralmente a sala que a gente utiliza é aqui ao lado e ele fica distante da parede, é uma sala realmente muito fria. E aqui ele estaria, né, já disponível para a gente trabalhar toda essa região de cicatriz. Fiz o primeiro disparo, não fez eritema, não fez nada, o paciente não sentiu nada. Acho que eu consigo avançar um pouquinho, aumento um pouquinho essa energia. Faço essa primeira sessão aumentando um pouquinho essa energia e de acordo com a resposta desse paciente na sessão seguinte, eu vou dando passos um pouco maiores. Por exemplo, se esse paciente vem ainda bronzeada na segunda sessão, baixar um pouquinho esse espaçamento. Então, isso vocês vão vendo de acordo com a resposta desse paciente, lembrando que o nosso endpoint é um eritema leve, tá? Na segunda sessão, a nossa paciente veio sem bronze, então eu vou conseguir vir aqui, ó, na segunda sessão e vou tratar ela com um protocolo de cicatriz de acne, porque eu reclamei que não era para ter vindo bronzeada e tudo, e agora eu consigo trabalhar tranquilamente. Olha, eu quero trabalhar bem potente, eu já fiz a primeira sessão com um parâmetro máximo, não sentiu nada, o pós foi tranquilo. Eu quero fazer um protocolo para cicatriz mais potente, tanto para cicatriz quanto para outros tratamentos. Eu posso utilizar o Smart Stack, que eu falei para vocês, que é para dobrar a potência. Então, ele vai dobrar a energia, dobrar o tempo de disparo e o espaçamento vai dobrar também, vai ficar bem mais denso, tá? Para quem está começando, a gente sempre recomenda não fazer isso, porque você pode sobrepor de uma maneira que você não deseja e ter aí uma placa naquele local e você vai precisar entrar com corticoide local e todas as recomendações. Então, lembrando que o Laser Red Touch Pro ele é o único no mercado com esse comprimento de onda de 675 nanômetros e ele vai ter um alvo seletivo ali para o colágeno, então ele vai ter aquela reorganização das fibras colágenas, ele vai estimular o corpo a produzir mais colágeno de forma natural, vai reorganizar as fibras de elastina, porém, sem ter aquele efeito deletério, né, de um dano térmico significativo, de uma ablação daquele tecido, que traz todo aquele inconveniente do pós, de vermelhidão, edema, de ardência, desconforto. Então, os tratamentos, eles são realizados com muita tranquilidade. O nosso termômetro de potência é sempre a dor do paciente, por isso que eu ressalto a importância de não anestesiar o paciente. Cuidado com aquele paciente que tem um limiar de dor muito alto. Então, tem que observar muito a pele como é que vai ficar no pós daquele tratamento, tá? E é um laser extremamente seguro, onde a gente vê resultados muitas vezes imediatos, mas sempre ao longo das sessões a gente vai ver resultados cada vez melhores. Então, a quantidade de sessões indicada com tratamento vai depender de cada queixa, de cada tipo de pele, mas em média a gente indica 3 sessões para tratamentos faciais, para tratamentos de flacidez, com um intervalo de 30 dias entre cada sessão. Tratamentos capilares, a gente recomenda, o ideal são sessões semanais de 1 a 2 sessões por semana. Não consegue fazer aquele tratamento semanal, ou porque o aparelho não está na sua clínica, ou porque o paciente não consegue ou pagar todo esse pacote, ou vir com tanta frequência. Você pode, por exemplo, fazer o laser uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, e fazer as outras semanas de tratamento com intradermo capilar, ou simplesmente deixar só essa sessão por mês, que também vai trazer um grande benefício para esse paciente, tá? Então, essas 3 sessões a gente está pegando uma média, mas, por exemplo, um paciente que ela vem com cicatrizes de acne, gostou muito do resultado, ela quer fazer mais sessões,
você tem total liberdade de fazer com tranquilidade mais sessões de laser. A gente passa por isso aqui no consultório de pacientes que passaram já das 3 sessões e querem continuar porque gostaram muito. A gente sempre sabe, todo mundo sabe que o tratamento com laser ele é gradativo, então essa melhora vai ser progressiva ao longo do tempo, na medida que você vai fazendo. Mas para você ver um resultado mais significativo, o ideal é sempre oferecer para o paciente essas 3 sessões, às vezes numa forma de um pacote, para ficar mais interessante para o seu paciente e para você ter certeza que aquele paciente vai ter aquela recorrência na sua clínica, que ele vai concluir aquele tratamento de uma forma mais segura, para você não precisar se emocionar nas primeiras sessões. Então, por exemplo, para pacientes com melasma, a gente tem muita cautela nas primeiras sessões porque a gente precisa observar a pele do paciente, né? Como eu mostrei para vocês. Então, eu posso fazer uma sessão mais leve no começo, conhecer a pele desse paciente e na segunda sessão eu progrido aquela energia, progrido aquele resultado. Na terceira sessão eu vou mais à frente, então por isso que é muito interessante que seja oferecido sempre os pacotes. Então, a partir do momento que o seu paciente faz a sessão do laser, é o primeiro procedimento a partir do momento que ele deita na sua maca. Logo em seguida, você pode fazer botox, você pode fazer um bioestimulador, você pode fazer um preenchimento. Claro, sempre respeitando as camadas do que você está trabalhando, né? Mas você consegue tranquilamente associar com outros tratamentos. Então, por exemplo, aqui na Inovar Locações a gente tem o Ultraform MPT e você pode primeiro, respeitando camadas de aplicação, primeiro faz o Ultraform MPT, logo em seguida o Laser Red Touch Pro. Se você tem outro aparelho que você queira realizar naquele mesmo momento, ele só precisa ser mais superficial que o Laser Red Touch Pro e que ele não cause uma sensibilização tão grande na pele para evitar um conflito aí de você não entender o resultado, se teve algum eritema mais significativo, se foi do laser, se foi do outro procedimento. Porém, ele é utilizado, a gente participou de um evento no Rio de Janeiro, onde veio um dermatologista da Europa, de Londres, onde ele mostrava uma associação do Laser Red Touch Pro com vários outros aparelhos, várias outras tecnologias em um único momento. Então, o Laser Red Touch Pro ele pode ser utilizado e depois, por exemplo, você fazer um laser de CO2, que é um laser ablativo superficial, mas sempre com muita cautela. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. A gente está aqui à disposição para tirar dúvidas das indicações de tratamentos, né, dos melhores protocolos para cada paciente, mas sintam-se à vontade para tirar as dúvidas, alguma coisa que não foi falado ou que não ficou claro para vocês. Sempre é bom vocês pegarem o aparelho e pegar a mão mesmo dele, né? Então pega aí, você que tem um marido, que tem uma irmã, que tem uma prima, uma mãe, então traz ela para a sala, para ser sua primeira paciente, para você movimentar esse aparelho, né? Para você ficar muito tranquila nesse manuseio, mas foi visto aqui que é um aparelho muito seguro, muito tranquilo.